Olá, meus amigos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Jussara, do canal Artesanato da Jussara. E o nosso trabalho de hoje será numa caixa arquivo de MDF. Uma caixa para você colocar documentos e o que mais você quiser. Vou utilizar a técnica da pintura, da decopagem, do stencil. Vocês querem aprender? Então, venham comigo ao passo a passo. Olha a caixa aí, é uma caixa grande, funda, espaçosa e tem a abertura no meio. A abertura dela é frontal. Eu vou tirar as ferragens para facilitar a pintura e vou fazer uma tonalidade de marfim com os tons marrom e branco, porque as tonalidades do guardanapo que eu vou utilizar nessa caixa é marfim, marrom, laranja. É bem colorido o guardanapo e eu quero aproveitar essa mesclagem de cores para fazer a pintura na caixa. Eu estou passando primeiro a marfim com o pincel de cerdas macias e depois eu passo o rolinho para tirar as marcas do pincel. Para aqueles que estão chegando agora no meu canal e não conhecem meu trabalho ainda, se inscrevam. Deem o seu joinha, acione o sininho para o YouTube notificar vocês todas as vezes que eu postar vídeo novo. E no final, façam seus comentários. Digam o que é que vocês acharam do meu trabalho, qual a impressão que vocês tiveram. Isso é muito importante para mim, me estimula e eu gosto de saber a opinião de vocês. Olha só, eu já pintei a caixa toda por fora. A parte de baixo, as duas tampas, olha só como ficou, bem lisinha. Agora eu vou pegar uma lixa 220 e vou lixar a caixa toda para tirar as asperezas do MDF, porque quando a gente passa a primeira demão, o MDF arrepia e fica aquela aspereza. Então eu passo a lixa em cima da caixa e nessa parte grosseira dos cortes do MDF. A segunda demão eu já vou dar direto com o rolinho em cima do MDF. Eu coloquei mais tinta na bandejinha, coloquei o pincel, trabalhei bastante esse pincel e agora eu estou fazendo a pintura. Já fica totalmente sem marca de pincel, fica bem lisinho. Aí eu vou fazer essa segunda demão nessa caixa, na tampa, na parte de baixo. Olha como ficou. Passei depois que eu sequei a lixa 400 para ficar bem lisinho. A lixa 400 é uma lixa de acabamento. Agora eu vou trabalhar com esse stencil, que é do Poema da Felicidade. Vou bater esse stencil nas laterais da parte de baixo da caixa e também no fundo da caixa. Vou fazer isso com um pituá bem macio. Eu vou fazer com a tinta cinza. Eu preparei essa tinta com preto e branco e dei um tom de cinza bem clarinho. O segredo de você trabalhar com pincel pituá e ele não vazar é não deixar que esse pincel fique muito cheio de tinta. Você molha o pincel, descarrega bastante, ainda bate assim um paninho para tirar o excesso da tinta e vem fazer o stencil. Aí não tem perigo de você borrar o seu trabalho. O pincel também tem que ficar todo em pé, na horizontal. Eu vou fazer esse stencil de palavras no fundo, nas laterais, com as palavras de forma aleatória. Agora é a vez de colocar esse stencil de renda, parece uma renda, né? Eu vou colocar somente nas laterais de baixo da caixa e vou fazer a pintura no tom laranja. Molhei o pincel, descarreguei e estou batendo o pincel para fazer essa pintura desse stencil que parece uma renda. Os movimentos são circulares, batidinhas e vai e vem. Olha só como ficou bonito. Parece até assim que está em alto relevo.
Ficou bem bonita a lateral da caixa, vocês não acham? Ficou por cima das palavrinhas que eu havia colocado antes. Vou trabalhar agora, meus amigos, a lateral da tampa da caixa. E o que é que eu vou fazer? Uma pátina seca com a tinta laranja. Troquei de pincel, peguei um pincel de cerdas duras, molhei na tinta laranja, descarreguei bastante, bati bastante e estou fazendo essa pátina com um movimento de vai e vem. A mão bem leve, para que não fique uma pátina muito carregada. Fiz nas duas laterais da metade da tampa e na outra metade também eu fiz a mesma coisa. Eu já estou batendo o stencil com a palavra vintage em cima da tampa da caixa, naquele cantinho ali. Troquei o pincel, troquei a tinta, essa tinta é a PVA marrom chocolate. Eu estou batendo em cima da palavra vintage e de um arabesco que tem em cima da palavra. Observe como eu estou colocando o pincel bem reto, para exatamente não vazar. O guardanapo é esse aí, um guardanapo muito bonito, colorido, com passarinho, com flores. Eu cortei com as mãos e no formato oval. Eu fiz o desenho oval ali naquele cantinho da caixa e cortei o guardanapo no mesmo tamanho que eu fiz o risco. Peguei a termolina, coloquei um pouquinho nos dedos, esfreguei e estou tirando as duas películas brancas que vêm atrás do guardanapo, que não pode ser colado com elas, senão o guardanapo solta. Deixei somente a parte colorida do guardanapo. Eu estou passando a termolina com um pincelzinho menor, de cerdas macias, espalho bastante, não deixo o acúmulo de termolina e vou colocar a figura em cima da termolina. Pego um saquinho plástico e vou esticar essa gravura. Pego um paninho, estico do meio para as pontas, retirando todas as bolhas que porventura tenham ficado ou qualquer ruga, ou qualquer amassado. O guardanapo tem que ficar assim, todo lisinho. Eu seco esse guardanapo e depois passo a termolina de novo por cima do guardanapo. Para quê? Para impermeabilizar e para me garantir de que ele não vai levantar, vai ficar todo colado. Olha só. Coloquei também um raminho de flores ali embaixo, inclusive coloquei em cima da abertura da caixa. Depois que secou, eu vim com o estilete e cortei. E vou colocar também, acho que eu vou colocar um outro raminho ali em cima. A parte de dentro da caixa eu vou pintar com a tinta PVA marrom café não, marrom chocolate. Espalho com o pincel de cerdas macias na caixa toda, na parte de baixo, nas laterais e depois eu passo um rolinho para tirar as marcas do pincel. Como de costume, como a gente faz sempre. Olha só como ficou. Agora vamos partir para a chuvinha americana. Peguei essa escovinha de dente que eu separo só para isso e aguei um pouco a tinta laranja para ficar um pouco mais fluida e coloquei a escovinha de dente e venho espirrando com o dedo para fazer essa chuvinha americana. Essa chuvinha americana fica muito boa na parte de dentro das caixas, dá um charme bem legal. E tira aquela impressão de pintura chapada, não é? Agora eu vou passar a goma laca incolor. Para quê? Para impermeabilizar essa parte de cima da caixa, ela ficar mais resistente.
Passei somente em cima. Sequei. Olha só. Eu já prendi as ferragens, as dobradiças. É muito grande essa caixa, muito boa. Agora, eu vou prender as pérolas em volta do guardanapo, dessa figura que eu cortei no formato oval. Eu vou prender essas pérolas, o número dela é 9 milímetros. Eu vou prender com a cola branca. Peguei um pincel macio bem pequeno, redondo, um pincel redondo. E com o pega-pérolas, eu vou prender as pérolas em volta de todo o guardanapo para ficar parecendo uma moldura. Já estamos chegando quase ao final do nosso trabalho. Quase, quase. É só terminar de colocar essas pérolas e depois passar a cera incolor, que eu vou passar na caixa toda, na parte de cima da tampa, nas laterais, embaixo, dentro da caixa, e vou esperar secar e passar um paninho de malha para dar um luxo. Olha como ficou, parecendo uma moldura realmente. Eu coloquei um passarinho ali, coloquei outro raminho de flores lá em cima, também no lugar da abertura da caixa. Ficou linda, eu achei linda, mas sou suspeita para falar, né? Com essa cera em pasta, incolor, que é essa cera que a gente passa no chão da nossa casa, com um paninho de malha, passei na caixa toda, esperei secar e lustrei. Só falta colocar a borrachinha que prende a tampa da caixa. O nosso trabalho está chegando ao fim. Chegou o momento de vocês fazerem os seus comentários, dizer se gostaram, se não gostaram, o que é que vocês acharam, enfim, interaja com o meu trabalho, porque daí vocês me dão feedback para que eu possa melhorar ou trazer coisas que vocês mais gostem. É para isso que eu tenho um canal, para ensinar a vocês a fazerem artesanato e fazer uma prática de uma terapia, porque artesanato é uma terapia. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, meus amigos.